Vamos orar? Pai querido, mais uma vez essa manhã, nós invocamos o teu nome, que é sobre todo nome, na vida de filhos e filhas de Deus, homens e mulheres, que precisam ouvir a tua voz, que estão sedentos para receber dos teus mananciais essa manhã. Fala conosco e usa-nos para a glória do Senhor em nome de Jesus. Amém e amém. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre recompensa. A recompensa é um prêmio que nós recebemos por merecimento. É isso que é uma recompensa. Quando você trabalha, você recebe a recompensa do salário. Aliás, quando se fala de salário, a Bíblia vai dizer em Romanos que o salário do pecado é a morte. Existe recompensa para aquilo que eu faço, existe recompensa para aquilo que eu produzo, e hoje eu quero falar um pouquinho sobre a recompensa do ímpio. E quando se fala sobre impiedade, nós cristãos sabemos que o pecado ele produz queda na vida da pessoa, apesar dele ser aparentemente uma experiência saborosa, uma experiência agradável, uma experiência prazerosa, o pecado leva à queda, leva à destruição, à ruína e releva a formas muito dolorosas de tristeza na vida do ser humano. E eu quero pegar o texto de 1 Coríntios capítulo 10, a partir do verso 5, para transmitir para você o que a mensagem do Evangelho fala, e diz o seguinte: contudo, Deus não se agradou da maioria deles. Por isso, os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas mais, como eles fizeram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito: o povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. Não pratiquemos a imoralidade, como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23.000. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos pelas serpentes. E não se queixem, como alguns deles se queixaram, e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos, e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não sobreveia a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Deus é fiel, e Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que possam suportar. Eu quero sublinhar aqui, nesse texto de 1 Coríntios 10, a frase assim, aquele que julga está firme. Algumas versões dizem aquele que julga está em pé. Cuide-se para que não caia. O apóstolo Paulo, ele nos faz lembrar de passagens bíblicas, de passagens do Antigo Testamento, para dizer que quando nós queremos experimentar pecados, esse pecado traz destruição. Ele nos faz lembrar dos corpos de mais de 2 milhões de judeus que ficaram no deserto, uma geração que não entrou na terra da promessa. Ele nos faz lembrar de pessoas que se entregaram à idolatria e foram destruídas. Ele nos faz lembrar de pessoas que se entregaram à imoralidade nos tempos de Moabe, da chegada em Moabe, e foram destruídos. Ele nos faz lembrar de gente reclamona, de gente que murmura e que foi destruída. Ele faz nos lembrar de pessoas que tentaram a Deus e também caíram. A queda é algo natural e ela não pode ser desassociada da palavra pecado. Tem igrejas hoje que não pregam mais contra o pecado. Aliás, se Jesus veio resolver uma questão, a questão fundamental dele foi o pecado. Ele tomou sobre si o nosso pecado. Ele veio salvar o homem do seu pecado. Quando o anjo aparece para Maria e diz que o nome de Jesus, que o nome dele seria Emanuel, que é Deus conosco, e ele salvaria os homens do seu pecado. E hoje,
Os pregadores estão trazendo uma mensagem coaching para a igreja, ensinando você a ser feliz, ensinando você a ter habilidades para você enfrentar o mundo, mas quase não se fala mais de pecado. E o pecado, ele traz uma recompensa terrível. O pecado, ele traz sofrimentos abundantes sobre a vida do ser humano. E foi a razão da nossa queda foi justamente o pecado. E é isso que o apóstolo Paulo está falando. Ele está falando que o pecado, ele vai trazer queda. E por que caem as pessoas? O texto de 2 Samuel 1, 25 a 27, conta a história de um homem que já foi um homem cheio do Espírito Santo de Deus, chamado Saul. Como caíram os guerreiros no meio da batalha, Jonatas está morto sobre os montes de Israel. Caíram os guerreiros e as armas de guerra foram destruídas. Aqui Jonatas, filho de Saul, morre um pouquinho antes do pai. Um pouquinho antes do pai, ele morre. Um homem cheio de coragem, um homem usado por Deus, um valente, um guerreiro na batalha, que morre. E ele morre por causa daquilo que ele seguia. Ele seguia o pai e morreu justamente com seus outros 2 irmãos no meio de uma batalha. Saul morre em seguida. Por quê? Um homem que desprezou a santidade, um homem que ignorou a obediência, um homem que se tornou um feiticeiro por causa da sua rebelião. A Bíblia diz que a rebelião é como o pecado da feitiçaria. A rebelião é uma tentativa de você usar o seu próprio poder ou um poder oculto em teu próprio favor. É isso que faz. Homens de Deus caem, nós recebemos notícias, eu não sei ainda, há todo tempo, eu me lembro, eu era garoto, e eu lembro de um pastor que ministrava na televisão, em casa, lindo, cultos maravilhosos. O nome dele era Jim Swaggart, hoje restaurado, mas que caiu em pecado e o seu ministério inteirinho desabou. Hoje, o ministério dele é muito menor do que era quando eu era um menino. Homens de Deus que lideraram nossa nação, homens que caíram. Talvez um pastor, um pai, um servo do Senhor, que tem na sua igreja, na sua comunidade, na sua vida, que caiu. Por que as pessoas caem? Porque quando as pessoas experimentam uma desobediência, quando elas experimentam essa atração que a tentação faz para que a gente peque, eles vão atrair sobre sua própria vida juízo do Senhor e consequências terríveis. O Salmo 91, de 7 a 8, diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Então, você que está passando por um vale, você que está passando por um grande problema, você que está ameaçado, o Salmo 91 fala de ameaças. E fala assim: não tenha medo do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da praga que anda sorrateira à noite. Não tenha medo da mortandade que assola o meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, ou seja, você vai contemplar 11.000 pessoas caindo, 11.000 pessoas sendo derrubadas. É isso que o pecado faz. Você vai observar, você vai enxergar, você vai perceber a recompensa dos ímpios. Há uma noção no nosso mundo contemporâneo de que as pessoas estão pecando e elas vão ser de alguma maneira excluídas da dor. Não, ele vai pecar e não vai sofrer nada. Isso é uma mentira. Existem mentiras que a tentação conta. Existem mentiras que o pecado conta. Para quê? Para que você não atribua ao pecado o peso de dor que ele traz e os tropeços que eles causam. Os ímpios cairão, sim. 1 Samuel 17, 49 a 50, retirando uma pedra do seu alforje, ele arremessou com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada e ele caiu com o rosto no chão. Assim, Davi venceu o filisteu, sem espada na mão, e derrubou o filisteu e o matou. Os ímpios, por mais poderosos, os ímpios, por mais fortes, os ímpios, por maior que seja a sua aparência, os ímpios, por mais grandiosos que sejam, eles vão cair.
Não há ninguém nesse nosso mundo tão poderoso que possa enfrentar o juízo do Senhor. Não há ninguém nesse mundo tão forte que possa suportar o salário do pecado. É por isso que o ímpio, que pode estar vivendo aí na tua casa, na tua vida, na tua família, no teu trabalho, ele não vai durar para sempre. O ímpio cairá. Por quê? Porque isso não é a noção bíblica, isso é um princípio bíblico. É gente que está lá no alto, orgulhoso, que cai. Provérbios 16, 18. O orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Quanto mais forte você é, quanto mais belo você é, quanto mais inteligente você é, quanto mais esperto você é, quanto mais capaz você é, se isso tudo não for misturado com a virtude da humildade, se prepara que você vai cair. Eu acho tão interessante como é que o pecador, ele é esperto. Aliás, Jesus diz que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Eles se metem numa falcatrua atrás do outro, num engano atrás do outro, numa mentira atrás da outra, eles vão escapando, como assim, um bagre, um peixe ensaboado, eles vão escapando das ciladas que eles mesmos preparam, só que vai chegar uma hora que não vai ter escapatória. O soberbo cai, existe um destino dos ímpios, vai ser sempre a derrota. Jó 27, 13 a 18. Este é o destino que Deus determinou para o ímpio, a herança que o mal recebe do Todo-Poderoso. Veja bem, é uma reação do Todo-Poderoso à impiedade. Por mais filhos que tenha, o destino deles é a espada. Sua prole jamais terá comida suficiente. A epidemia sepultará aqueles que lhe sobreviverem. E as suas viúvas não chorarão por eles, ainda que ele acumule prata como pó e roupas como barro, amontoe, o que ele armazenar ficará para os justos, e os inocentes dividirão sua prata. A casa que ele constrói é como casulo de traça, como cabana feita pela sentinela. Existe um destino do ímpio? Existe. O ímpio está destinado à queda. Isso quem determinou é um princípio de Deus. Porque se a impiedade não trouxesse uma recompensa, se o pecado não trouxesse um salário, jamais o homem sairia dele. O problema hoje qual é? É que tem muita gente andando em pecado, ele sabe que o pecado vai trazer uma hora ou outra uma consequência, aquela sujeira não vai ficar debaixo do tapete, e ele continua insistindo na sua impiedade, sem arrependimento, sem um passo atrás, sem dar a volta para as costas para o pecado. Quando a Bíblia fala sobre impiedade, fala sobre recompensa, Salmo 92 deixa isso muito claro, no verso 7. Brotam os ímpios como a erva e florescem todos os que praticam a iniquidade, mas para serem destruídos para sempre. Não fique imaginando que a impiedade vai acabar, porque só vai acabar quando Jesus voltar. Não fica pensando que um dia você vai morar num paraíso utópico em que não haverá mais impiedade. Esquece isso. Esquece isso. Os ímpios brotarão como a erva. Sabe aquela erva, sabe o matinho que aparece em qualquer grama? É que nem o ímpio, toda hora aparece. Vem um atrás do outro. Aliás, a igreja também, ela é um local de semeadura de ímpios. A Bíblia diz que no campo do trigo, onde foi plantado o trigo, o inimigo também planta joio. E assim eles crescem no meio da igreja. Eles crescem no meio do povo de Deus. Muitas vezes a gente não consegue discernir quem é ímpio de quem é justo. Mas haverá um dia de juízo que ninguém vai escapar. Ninguém. No dia do juízo do Senhor, o mar vai dar seus mortos. No dia do juízo do Senhor, o inferno vai vomitar os seus mortos. Todos serão julgados. Ninguém vai escapar. Ninguém vai escapar. Então, o ímpio, ele acha que ele está sendo muito esperto. O ímpio, ele acha que ele está tendo tempo, que ele vai ter tempo para se arrepender.
ele vai ter tempo para mudar, ele vai contar com uma misericórdia divina. Mas quando a Bíblia fala sobre impiedade, ela diz o seguinte, que todo mundo peca. O ímpio peca, o justo peca. Mas quando o justo cai, já que estamos falando de queda, o justo cai, mas ele se levanta. Provérbios 11:31, eis que o justo é punido na terra, quanto mais o ímpio e o pecador. Não fique imaginando que porque você é justo, você vai poder pecar e você não vai ter uma consequência disso. Vai ter. Mas o ímpio e o pecador recebe um peso muito maior. Provérbio 24:16-17 diz, porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. O justo cai, pode cair até 7 vezes, mas ele se levanta. O justo, ele tropeça e fica no chão. Por quê? Porque o justo cai e não tem quem o socorra. Existe um galardão. Quando se fala de recompensa, recompensa de ímpio é prêmio, é galardão. Provérbios 15 diz, os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. A casa do justo contém grande tesouro, mas os rendimentos dos ímpios lhes trazem inquietação. O Senhor detesta o sacrifício dos ímpios, mas a oração do justo agrada. O Senhor detesta o caminho dos ímpios, mas ama quem busca a justiça. Tem muita gente que acha que Deus não está vendo. Tem muita gente que acha que Deus não está se importando. Mas os olhos estão observando, eu gosto dessa palavra, atentamente. Deus não está deixando escapar nada. Deus não está assim retirando, ignorando nenhum detalhe. Ele olha atentamente para a vida do justo. Ele olha atentamente para a vida do ímpio. Ele diz aqui que o Senhor detesta as obras, os sacrifícios dos ímpios. Tem gente que vive na impiedade e acha que vai poder comprar Deus. Acha que vai poder barganhar com Deus. Olha, eu fiz o mal, mas eu também aqui estou recompensando. Eu estou fazendo algo bom. Olha como é que eu sou caridoso. Olha como é que eu tratei bem a mamãe, o meu vizinho. Querido, o sacrifício do ímpio é abominação. Deus detesta. É como você querer fazer o mal, entrar num banco, roubar o dinheiro dos velhinhos, do trabalhador e querer trazer oferta no altar. Deus detesta isso. Detesta isso. Ele não recebe isso. Ele não recebe a boa obra daquele quem é ímpio. Porque a Bíblia diz aqui que o galardão dele é o sofrimento. Agora, quando você é justo e você vê o ímpio prosperar, quando você é justo e você vê uma pessoa, tem gente que é ruim, que é má, que é desprezível aos olhos do Senhor, que ignora os princípios de Deus, e as pessoas ainda assim prosperam economicamente, ainda assim prosperam na sua vida pessoal, às vezes na sua vida afetiva, você é justo e crente, servo do Senhor, o teu casamento já acabou. Você é justo e está experimentando um problema dentro da sua casa, da sua vida. Você está olhando para a casa do vizinho, que é ímpio. Você sabe que ele é ímpio. Você está falando, mas ele está casado, os filhos dele estão com ele saudáveis, e você está com o teu filho internado no hospital. Presta atenção nisso. Olha o que Salmo 73, verso 2 e 3 fala. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade desses ímpios. Olha que coisa interessante. O salmista, ele está dizendo que ele teve inveja, ele invejou o ímpio. Sabe o que acontece aqui? Quando nós perdemos a perspectiva da vida eterna, nós temos inveja de quem está vivendo no momento atual. A minha expectativa e a tua expectativa, querido, não são para essa vida aqui, não. É para o futuro. A Bíblia diz que lá no céu não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento. Deus vai enxugar todas as lágrimas, porque não haverá mais maldição, porque todas as coisas se passaram. Aqui, o justo pode experimentar dor, mas lá na eternidade,
ele nunca mais vai experimentar. Aqui, o ímpio pode experimentar prazer, mas na eternidade, a promessa é que para ele haverá pranto e ranger de dentes eternos. Então, quando você olhar para o ímpio e sentir uma pontinha de inveja, sentir um ciúme, se belisca, meu irmão, e fala, está amarrado em nome de Jesus. Porque é melhor viver aqui, nessa vida, nesse tempo, as dificuldades que você está vivendo e ter uma eternidade. A Bíblia chama o céu de lugar de delícias. E ter uma eternidade de delícias do que experimentar a impiedade aqui e ter toda uma eternidade, porque você não vai conseguir se arrepender. A maldição do Senhor, Provérbios 3:33, está sobre a casa dos ímpios, mas ele abençoa o lar dos justos. Olha que texto interessante. A maldição do Senhor, de Deus, está sobre a casa dos ímpios. Eu quero fazer um desafio para você que está me assistindo aqui. Você não vai ver em nenhuma parte das Escrituras, a palavra maldição sendo associada ao inferno ou ao diabo. Sabia disso? A palavra maldição, ela é ligada a Deus e ao povo de Deus. Há um engano terrível nessa doutrina. E as pessoas acham que a maldição está vindo do mal, porque o nome é mal, mas não é não, querido. A maldição é uma resposta espiritual à desobediência. A maldição do Senhor está sobre a casa do ímpio, mas ele abençoa o lado justo. Em Zacarias capítulo 5, verso 3 e verso 4, diz que Deus, ele mesmo lança a maldição sobre a casa daquele que rouba. Então não fique imaginando que essa recompensa, esse galardão do ímpio, está vindo do maligno. Não, o maligno só está querendo te enganar. Ele só está querendo que você desobedeça a Deus. Porque se você desobedecer a Deus, a recompensa que você vai ter vai ser uma recompensa de tristeza. Existem dois caminhos que você pode traçar com dois destinos. Cada caminho vai te levar para um lugar diferente. Diz assim o Salmo 1, verso 1 e 2, é um salmo muito conhecido. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aqui ele está dizendo sobre um homem feliz. A palavra bem-aventurado quer dizer feliz. Bem-aventurados os mansos, ou seja, felizes os mansos. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, ou seja, felizes os que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurado o homem que escolhe o caminho certo. O homem que não anda, não se detém e não se assenta. Antes, ele toma uma outra direção. É interessante que esses três caminhos dão para a gente a noção exata daquilo que vai ser a recompensa dos ímpios. Não anda segundo o conselho dos ímpios, ou seja, não adota seus planos, nem seu padrão de vida. Provérbios 1, 10, 15, 16, 19. Eu fiz uma coletânea ali de provérbios. Meu filho, se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda. Meu filho, não vá pela vereda, pelo caminho dessa gente. Afaste os pés do caminho que eles seguem, pois os pés dele correm para fazer o mal, estão sempre prontos para derramar sangue. Tal é o caminho de todos os gananciosos. Quem assim procede se destrói. Você está vendo a recompensa de quem anda no conselho? É interessante como é que tem ímpio, como é que tem crente buscando conselho com ímpio. Como é que tem crente buscando conselho fora do propósito, fora da lei, fora do mandamento do Senhor. Gente, o mandamento de Deus é para teu benefício. O mandamento de Deus é para a tua felicidade. Quando Deus diz, olha, siga esse caminho, é para você ser feliz. Quando Deus diz para você, não siga esse caminho, é para você não ser infeliz.
Ele está explicando para a gente como um pai amoroso que dá direção para os filhos e que quer o melhor para o seu filho. Então, cuidado com o conselho que você recebe. Tem pessoas que estão impregnadas, a sua boca fala do que está cheio do seu coração, impregnado de experiências malignas, de doutrinas malignas, de perspectivas antibíblicas, terrenas, malignas. E você está dando ouvido para o ímpio, você está sendo seduzido pelo ímpio, e você está andando nos planos e fazendo planos de caminhar junto com ele. Querido, a sua recompensa é recompensa de destruição. É isso que o texto está dizendo. Quem assim procede se destrói. Existe uma outra questão. Ele diz: não se detém no caminho dos pecadores, ou seja, não imita, não age como eles. Jeremias 7:24, mas eles não me ouviram nem me deram atenção. Antes seguiram o raciocínio rebelde dos seus corações, andaram para trás e não para frente. Tem muita gente que a vida anda para trás. Tem muita gente que, em vez de andar para frente, ele acha que está dando um passo para frente, mas cada passo que ele dá para frente, ele volta 3, 4, 5, 10 para trás. Quando você começa a se deter, quando você começa a achar que a rebelião é boa, quando você começa a achar que a palavra de Deus é má, que o conselho pastoral é ruim, querido, presta atenção nisso. Você vai começar a andar para trás. A tua vida vai começar a recuar. Você vai começar a andar de marcha ré. Você vai começar a perder aquilo que você ajuntou. Você vai começar a abortar os sonhos que você achou que iam se cumprir na sua vida. Não se assenta na roda dos escarnecedores. Ou seja, não acompanhe um ímpio para planejar, promover e praticar o mal. Salmo 26, de 4 a 5. Não me associo com homens falsos, nem ando com hipócritas. Detesto o ajuntamento dos malfeitores e não me assento com os ímpios. Não se assentar com ímpios, escute isso. Não faça acordos segundo princípios que não vêm do Senhor. Não imagine que você vai entrar num grande negócio maligno e porque você é crente, Deus vai chegar, não, esse aqui eu vou separar. Não vai. Você vai ser envolvido dentro do mesmo barco. Você vai ser levado dentro da mesma história. Não, pastor, eu estava no carro, mas eu não estava fumando maconha, mas estava todo mundo fumando maconha com você. Você vai junto, querido. Eu estava no carro, mas eu não estava praticando assalto. Você vai junto com todo mundo. Eu estava naquele grupo, mas eu não estava fazendo parte, querido. Não se assente na roda dos escarnecedores, sabe por quê? Porque você vai ser comum. Daqui a pouco, você vai ser convencido de que o pecado, ele é bom, e você vai estar agindo como ímpio. Por isso, não se assente na roda dos escarnecedores. Há muita mentira que é pregada a respeito de pecado, muita mentira. Eu quero falar aqui sobre 8 mentiras que o pecado fala, que te leva para a impiedade e que trazem consequências que não são nada agradáveis. A primeira mentira é que o pecado traz realização. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter a satisfação do pecado. Hebreus capítulo 11, 24 a 25. Vamos lá. Pecado produz satisfação? Produz. Pecado produz prazer? Produz. Se pecado não desse prazer, ninguém pecava. Você sabia que mentir dá prazer? Você sabia que falar mal das pessoas pelas costas dá prazer? Você sabia que quando você calunia alguém, quando você aumenta o pecado de alguém para justificar o teu próprio pecado, a tua própria mazela, o teu próprio engano, isso produz prazer? Sabia que existe prazer quando você se dá bem e ajunta
para você um dinheiro que não é teu, isso dá prazer. Pela fé, Moisés, ele se recusou ao prazer. Pastor, o senhor está querendo dizer que prazer é pecado? Não. Deus fez a gente cheio de experiência de prazer. Foi assim que Deus nos deu. Mas o prazer ilícito é aquele que te convence a fazer algo lícito por um caminho ilícito. É fazer você imaginar que você pode ser feliz sem Deus. É fazer imaginar que você vai tomar a esposa do vizinho e isso vai trazer realização para a sua vida. É fazer você imaginar que você vai pisar em cima de todo mundo na sua empresa, vai chegar a ser diretor e isso vai trazer realização. Não vai trazer. Não vai trazer. A Bíblia diz que o pecado não traz realização. Interessante. Eu tenho uma pessoa que se congregou comigo há muitos anos. E ele tinha filhos. E ele se recusava e falava que não importava que os seus filhos estivessem com ele na igreja. Os filhos cresceram vendo um pai vivendo um evangelho de meia tigela. Ele vinha para a igreja porque ele queria que Deus abençoasse os negócios dele. Era basicamente, ele buscava a Deus por causa de dinheiro. Era isso que ele queria. Me abençoa, me dá dinheiro, me dá grana. É claro que quando você trabalha, você é abençoado, tem dinheiro, tem grana. Mas ele não tinha uma experiência de vida com Deus. E certa vez eu questionei e falei, rapaz, seus filhos nunca estão na igreja? Ele falou, não. Meus filhos têm que aproveitar a vida, porque depois eles se arrependem, depois eles vão experimentar essa vida com Deus, mas primeiro eles têm que aproveitar a vida. Quer dizer, ele fala como se o pecado trouxesse realização. Hoje, todos os filhos dele estão terrivelmente afastados do Senhor. Hoje, esse homem teve uma experiência no seu casamento terrível. Por quê? Porque ele acha que o pecado, ele traz realização e não traz. Gente, a recompensa do pecado é morte. É isso que precisa entender. Segunda mentira é que é fácil derrotar o pecado. Respondendo-lhe Jesus, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo, é escravo do pecado. Aprenda isso. Os piores pecados são os pequenininhos. Porque quando o pecado é terrível, pastor, tem um vício terrível, você sabe que você luta contra ele. Quando o pecado ele é um pecado grande, quando o pecado é um pecado cabeludo, você luta com todas as tuas armas, com unhas e dentes, para se livrar dele. Sabe qual é o pecado que você não se livra dele? O pecado inocente. O pecado bebezinho, o pecado... Esse pecadinho não faz mal para ninguém. Havia uma expressão há muitos anos atrás que se falava do pecado de estimação. Gente, o pecado, quando quanto mais inocente ele é, mais difícil é de vencer, você se torna escravo dele. São pecados celebrados no oculto, em que você diz assim, esse aqui vai ser o último a ser vencido. Se você pegar, por exemplo, vamos usar o Antigo Testamento como exemplo, os inimigos de Israel mais difíceis foram os menores. Talvez você nunca tenha ouvido falar num inimigo chamado Jebuseu. Era uma tribo que a tribo de Benjamim tentou derrotar e não conseguiu. A tribo de Judá de Rúben Simeão tentou derrubar e não conseguiu. Os jebuseus só vão ser vencidos. Nem Josué, nem no tempo de Juízes. Ninguém conseguiu derrubar. Era a menor tribo, era sempre citado por último. Só quem vai derrotar os jebuseus é o rei Davi. Anos depois, gerações depois de tomar a terra prometida. Gente, vencer pecado não é moleza não, gente. Número 3, você não precisa de tratar com o pecado agora. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvides hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação no dia da tentação do deserto. Antes, exortai-vos uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Hebreus 3, 7 a 8.
Preste atenção. Se você não tratar o pecado hoje, teu coração vai se endurecer. É isso que ele está dizendo. Agora o Espírito de Deus está entrando na sua vida, está comunicando, Deus assim está amolecendo o teu coração hoje, para você falar, ó, pega esse pecado e rompe com ele. Pega esses nomes dessas pessoas que você faz aliança iníqua, joga fora da sua vida. Pega o cinzeiro que está na tua casa, o cigarro, o fósforo, o isqueiro, e joga isso fora. Pega a droga e joga fora hoje. Pega esse teu comportamento imoral, pega essas tuas coletâneas de iniquidade e se livre hoje. Porque o pecado vai dizer assim, não, vence amanhã. Para de beber amanhã. Amanhã você faz um tratamento para que a violência das tuas palavras seja resolvida, querido. O pecado deve ser resolvido hoje, today. Antes do sol se pôr, antes da luz apagar. Número 4, posso pecar sem sofrer consequências. É outra mentira que o ímpio celebra no seu coração. Dispõe-te, santifica o povo e diz, santificai-vos para amanhã. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, há coisas condenadas no vosso meio, a Israel, aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminares do vosso meio as coisas condenadas. Josué 7, aqui eles têm uma derrota clamorosa. Josué tinha tomado a fortaleza de Jericó, e na sequência, eles vão invadir uma pequena cidade chamada Ai, e ali também nas planícies de Jericó, eles tomam uma surra, o exército de Israel é derrotado. Por quê? Porque escondia dentro do seu próprio arraial aquilo que não era permitido. Você está imaginando que você pode pecar sem sofrer consequência, querido? Você está enganado. Você está enganado porque o mundo espiritual já vai conspirar contra você. Número 5, Deus não vai me julgar. Todo mundo faz a mesma coisa. Está todo mundo aí fazendo igual, pastor. Está pensando que eu não sei? Olha, eu estou vendo o irmão, eu estou vendo a irmã. Todo mundo aqui é pecador. É interessante essa história de que todo mundo é pecador. O pecador ele tem isso de pegar e jogar todo mundo dentro do mesmo saco que ele está. Queridão, não faz isso não. Nem todo mundo. A Bíblia diz que quando Elias orou, falou, só sobrou ele, falou assim, fica tranquilo. Eu tenho mais aqui milhares que não se dobraram a Baal. Então, fique tranquilo, querido. Mas não fique se escondendo atrás do pecado dos outros. Não fique dizendo, não, Deus não vai mandar todo mundo para o inferno porque está todo mundo pecando. Bom, contudo, por causa da sua teimosia, do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo. Para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento, Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Romanos 2 ele vai dizer assim, aqui você vai receber a tua recompensa, você atua e você atua. Existe recompensa para ímpio. Existe, e ela vai chegar no chamado dia da ira do Senhor. Então não venha com essa desculpa de, não, Deus não vai me julgar porque todo mundo faz igual. Mentira número 6, Deus não vai me julgar. Não sou tão mal quanto os outros. Essa aqui é outra mentira clássica. É você querer se comparar com Hitler. É você que nunca matou ninguém, querer se comparar com assassino. É você que nunca adulterou, querer se comparar com aquele adúltero. É você que nunca fez mal, querer se comparar com o violento. Queridão, nosso critério de salvação não é Hitler, não é assassino, e não é o violento. O nosso critério é Jesus Cristo. A Bíblia diz, portanto, você que julga os outros é indesculpável. Você, no teu coração, você tem uma balança e diz, eu sou mais justo do que o outro. Não é assim que Deus vê. Você que julga os outros é indesculpável por estar condenando a si mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Assim, quando você
Um simples homem o julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Romanos 2. Ele está dizendo o seguinte: você é muito bom de apontar o dedo para os outros. Esse que você é. Você é muito bom de querer apontar a ferida, o buraco na vida dos outros, o tropeço na vida dos outros, mas você não julga a si mesmo. Você se compara e diz: eu sou melhor. Olha como é que eu sou importante. Olha como é que eu não sou como esse pecador. É como aquele fariseu que sobe para orar no templo junto com o pecador e fala assim: eu não sou como esse não. Dou dízimo de tudo que eu tenho, jejuo 2 vezes por semana. Queridão, a soberba precede a ruína. Nós já lemos o texto. Então não fique dizendo assim: Deus não vai me julgar porque eu sou melhor do que os outros. Na verdade, existe uma 7ª mentira. Deus vai me perdoar. Deus vai perdoar você. Por isso, vá em frente e peque. No final, vai todo mundo para o céu. No final, Deus vai perdoar todo mundo. Deus é um Deus bonzinho. Querido, você esqueceu que Deus é um Deus justo. Façamos males para que venham bens. A condenação desses é justa. Romanos 3,8. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Romanos 6, 1 e 12. Quando a Bíblia fala sobre ultrajar o Espírito da graça, é abusar da graça de Deus. Hebreus 10 fala sobre aquele que pisa no Filho de Deus, que pisa em Jesus. Gente, como é que você pode dizer que Deus vai te perdoar, então você vai continuar pecando? Você foi salvo do pecado. Você foi liberto do poder do pecado. E você está querendo dizer que Deus vai te perdoar? Essa é uma doutrina maligna que ela chegou na igreja logo no 1º século, que dizia o seguinte, que o que peca é o corpo, o espírito está salvo, então pode pecar à vontade. Essa heresia trouxe para dentro do seio da igreja no 1º século, gente, uma mentira tão grande, que a igreja ali quase se perdeu. O apóstolo João, ele escreve a 1ª carta de João para falar a respeito disso. E por último, a última mentira qual é? Deus nunca vai perdoar você, por isso vai em frente e peque. É uma outra mentira. A Bíblia não diz que Deus não vai perdoar. A Bíblia diz que você tem que mudar de vida. Vocês não sabem, 1 Coríntios 6, 9 a 11, que os perversos não herdarão o reino de Deus? Ele está dizendo que tem gente que vai ficar de fora. Não se deixe enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês. Está no passado. Assim foram alguns de vocês. Mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus, do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Querido, se você foi alguma coisa disso que foi citado aqui, você foi imoral, idólatra, adúltero, homossexual passivo, ativo, ladrão, avarento, alcoólatra, caluniador e trapaceiro. Você foi. Esse teu passado ficou para trás para uma vida de justiça. Quando nós falamos de recompensa do ímpio, nós estamos falando que existe uma resposta, existe um prêmio, existe um salário para a vida daqueles que estão seguindo um caminho longe do caminho de Deus. Gente que anda no caminho, gente que para no caminho e gente que se assenta no caminho. Essa palavra eu dou porque nós estamos vendo entrar dentro da igreja noções de que uma teologia liberal que diz que as pessoas podem pecar e que o pecado não vai trazer nenhuma consequência. A Bíblia não diz isso. Querido, passarão os céus e a terra, essa palavra não vai passar. Se o salário do pecado é morte, se Jesus veio aqui para nos libertar do pecado, alguma coisa está errado nessa doutrina da iniquidade. E é interessante que quando você quer viver em santidade, quem olha para você e julga você, ele quer dizer para você mais ou menos o seguinte: você é um legalista.
Você não, Deus não vai fazer tudo isso. A mente das pessoas, ignorante da palavra de Deus, ignorante da verdade bíblica, ausente da justiça de Deus, que não percebe e nem ouve a voz do Espírito Santo, quer levar a igreja para um lugar de pecado. Existe sala de pecado? Existe. Existe recompensa do ímpio? Existe. Os ímpios cairão? Cairão. Os ímpios sofrerão nessa vida? Sim. Os ímpios terão uma experiência eterna terrível? Sim. Nossa vocação hoje, nosso chamado hoje é para a vida eterna, é para descansar o Senhor e é para experimentar uma vida sem pecado e que absorve bênçãos também no dia de hoje. Eu quero orar pela sua vida. Você pode ter se perdido por aí. Você pode ter vivido, você conheceu o evangelho pequeno, acabou se afastando na sua adolescência, na sua juventude, normalmente porque justamente você começou a andar no caminho dos ímpios, você começou a se aconselhar com ímpios, você começou a ser seduzido por ímpios. Isso tudo levou você para bem longe de Deus. E agora, você não é mais tão jovem, a sua colheita é terrível. Há um lugar de arrependimento? Há um lugar de arrependimento. E eu quero orar por você. Eu quero orar por você que está afastado, desviado. Você que quer entregar sua vida ao Senhor. Você que quer ter seu pecado apagado. Se você puder, onde você estiver agora, coloca a mão no seu coração. Pai querido, em nome de Jesus, eu oro pelo teu povo. Eu oro pela tua igreja. Eu oro pelas tuas ovelhas. Eu oro por aqueles, Pai, que se afastaram do Senhor, que se desviaram dos seus caminhos e que hoje, Pai, estão recebendo a recompensa da impiedade. O Senhor Deus é misericordioso e compassivo. A tua palavra diz que o Senhor é apto a perdoar, o Senhor está pronto para perdoar. E assim como o Oriente dista do Ocidente, o Senhor afasta o pecado de nós. Pai, eu quero clamar pelo perdão na vida daqueles que sinceramente hoje estão no seu coração, sangrando de arrependimento pela vida do passado, pelas escolhas passadas, pelas direções que eles tomaram no passado e querem voltar para o Senhor. Eu quero clamar pelo perdão do Senhor sobre a vida dos teus filhos e para que a recompensa da impiedade seja tirada de sobre eles e o Senhor traga sobre eles a paz, a tua bênção, o teu perdão e a vida nova. Que eles possam ser renovados, Senhor Deus, por uma experiência de santidade diante do Senhor, uma experiência de vida em obediência, que também recebe recompensa, mas é recompensa da fé, do amor, da graça, do perdão, da misericórdia e da abundância do Senhor. Agora, Pai, despede-nos aqui em paz, que esse domingo seja um domingo de reflexão, que esse dia seja um dia em que Teu Espírito Santo comunique no nosso coração e na nossa mente a lembrança passada de onde nós tropeçamos, de onde começou o nosso desvio, para que a gente possa consertar e a gente possa viver, esperando não a recompensa dos ímpios, mas a bênção do Senhor, em nome de Jesus. Amém.